Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Até aqui, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque Tu és um Deus eterno, imutável, Tu és o Deus presciente, que detém o reino, o poder e a glória, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi lida, Senhor, que ela nos exorta, Senhor, para que aqueles que fazem o bem, aqueles que seguem os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, recebem bênçãos do alto, bênçãos que vêm do Senhor. E aqueles que andam em desobediência à Tua palavra, recebem o merecido castigo, Pai. Nos instrui, nos capacita, que possamos, Senhor, entender esse texto para a edificação da igreja e a nossa edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, trabalhar com o seguinte tema: nós somos vasos na mão do oleiro. Deus tem um projeto para cada um de nós. Os planos de Deus são insondáveis, só Ele sabe. Mas nós fomos criados como vasos para Ele. O mais interessante é quando lemos a Bíblia, Deus diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus foi criando tudo com o poder da sua palavra. No primeiro dia Ele cria a luz, no segundo dia Ele vai arrumando as coisas, cria água e atmosfera. No terceiro dia Ele faz a vegetação e a terra. Quarto dia faz os luzeiros, sol, lua e estrelas. Quinto dia faz os animais marinhos, selváticos. E no sexto dia faz a nós, seres humanos. Mas aí a diferença é essa:
que Ele não nos faz pelo poder da sua palavra, mas com as suas mãos. Ele pega o pó da terra, faz uma argila, deve fazer um boneco, sopor nas narinas, pneuma, espírito, e nós tornamos um ser vivente, formado de corpo, alma e espírito. Por isso nós somos obra-prima do nosso Deus, obra-prima dele. Mas Jeremias entra nesse contexto porque Judá, a nação de Deus, estava em apostasia, estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor, na idolatria, na corrupção, na prostituição, no adultério, nas obras carnais. Mas Jeremias entra num momento que sabemos que quando o reino era unido com Saul, Davi e Salomão, e quando Salomão morre, o reino é dividido em rei de Israel e rei de Judá. O rei de Israel, tivemos 20 reis ao longo da história, até 722, quando o Império Assírio derrubou, toda Samaria e levou o povo cativo para Nínive. Mas nenhum rei desse serviu a Deus, todos foram desobedientes a Deus. Já no reino de Judá, tivemos uma alternância. Alguns reis serviram a Deus, outros não. Joás, Josafá, Ezequias, Josias, foram reis bons, reis que adoraram a Deus, O rei Ezequias foi um rei muito bom, ele chegou a destruir aquela serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto, para quando o povo fosse picado, olhar para aquela serpente e não morrer, e estava servindo de idolatria, ele acabou com aquilo, o templo estava sendo profanado, ele recupera tudo isso. Mas Jeremias pega um momento muito difícil, o povo estava, na realidade, afastado de Deus. E ele vai pregar o arrependimento daquele povo, uma nação rebelde e apóstata. Era uma situação muito difícil. Mas Deus manda ele ir até a casa do oleiro para ter uma lição. Como aquele oleiro fez com o barro, aquele vaso que quebrou naquele momento, diz que ele fez outro vaso segundo bem lhe pareceu. Ele fez um vaso mais bonito, mais lindo do que aquele que quebrou. E Deus está mandando um recado aqui, que aquele povo que estava desobediente era o barro e Deus é o oleiro. Esse é o recado básico desse texto. Mas esse homem, Jeremias, esse profeta, ele estava sendo perseguido pelos seus compatriotas, ele banha-se de lágrimas, porque ele está sabendo o que vai acontecer, porque ele é profeta de Deus. Ele sabia que o perigo rondava Judá, capital Jerusalém. E Jeremias diz para aquele povo, a única maneira de escapar da calamidade é obedecer a Deus, se arrepender. É isso que ele está dizendo para aquele povo. Mas por causa da mensagem dele, da mensagem de Jeremias, ele viveu uma vida de conflito, porque ele foi ameaçado, amarrado em tronco, jogado na cisterna e humilhado publicamente. Mas Jeremias sabia que Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus esperava que o povo se arrependesse. Assim como Jesus lá na cruz, quando Jesus diz a primeira palavra que ele profere na cruz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Aquele mesmo povo que condenou Jesus, Pilatos de forma covarde, que ele podia naquele momento tomar a decisão que Jesus não seria condenado,
Ele coloca que o povo julgue, só que o povo já estava todo convencido pelos fariseus, saduceus, escribas que tinham que condenar Jesus e soltar Barrabás. Mas Deus é paciente, o próprio Jesus sabia que aquele mesmo povo que o condenou, depois iriam ser salvos. Por quê? Porque os apóstolos pregaram a mensagem de Jesus e a salvação se dá pela fé em Jesus. E muitos daqueles que condenaram Jesus se salvaram, porque Deus é longânimo. Jeremias pensava dessa maneira, que eles poderiam se arrependerem a tempo, né? Mas o prazo estava se esgotando. E o cativeiro babilônico era inevitável. A ponto do profeta Abacuque falar com Deus, reclamar a Deus 2 vezes, e Deus responde 2 vezes. E dizer, Senhor, faz alguma coisa com esse povo. E Deus disse, vou fazer sim, vou mandar uma nação ímpia, perversa, para aniquilar, tratar esse povo de uma forma cruel. Deus é justiça e Deus é misericórdia. Quando obedece a Deus, vem bondade. Mas quando não obedece, vem castigo. É assim que acontece. Não é que Deus está mudando, não. Deus é imutável. É as circunstâncias que faz isso. Jeremias, ele chora, vendo tudo isso, a iminência desse conflito. Por isso que ele é chamado o profeta chorão. Ele sente tanto por aquilo, né? Mas ele diz, as nações pagãs são mais fiéis aos seus falsos deuses do que nós, judeus, ao nosso Deus. E Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro na Babilônia. Você vê que o profeta Isaías foi cativo, Ezequiel e tantos outros. Muitos voltaram depois, né, como Neemias para construir o muro, Esdras para construir o templo, mas muitos ficaram por lá. Mas Jeremias sabia que o castigo viria. E aí, nós perguntamos, por que Deus manda que ele desça até a casa do oleiro? Quais são os ensinamentos que Deus quis trazer a ele? Quais as aplicações deles para os dias de hoje? A palavra de Deus é muito clara. Nos mostra coisas importantes, a forma como Deus age com os seres humanos. Tanto com o seu povo, como com os ímpios. Bênçãos do Senhor para os que obedecem a Deus, e castigo para os que não obedecem a Deus. Muitas vezes a pessoa pensa que a bênção é dinheiro, só dinheiro. Mas imagina uma pessoa com vaso. Nós somos vasos na mão do oleiro. Nós, a igreja, Jesus Cristo fundou a igreja. Não foi o homem que fundou a igreja. O homem criou religiões e denominações. Mas quem criou a igreja foi Jesus. Nós somos a igreja. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Uma pessoa só. Eu não sou a igreja, mas eu já e minha esposa somos uma igreja. Mas imagina que o nosso vaso, ele pode estar cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, revestido da armadura de Deus. Nosso vaso está cheio de coisa boa, é um vaso lindo. Mas existem muitos vasos trincados, cheios de corrupção, de inveja, de intriga, de ira, de discórdia. Tudo isso é um vaso trincado pelo pecado. Mas esse vaso ele pode ser consertado, porque está na mão de Deus. Deus mandou Jeremias ver aquele homem fazendo com aquele barro, e ele também pode fazer com cada um de nós. Jeremias vai até aquela casa, ele olha o que aquele homem faz. Ele não sabe exatamente identificar onde é o local, mas o oleiro simplesmente continuava a moldar o defeito e ele foi corrigido. Mas a pergunta que fazemos, onde é que está essa olaria hoje? É a igreja. A igreja é a olaria hoje, gente. A igreja é onde reside o Espírito Santo.
Muitos pensam que a igreja é as paredes, essa é a casa. Não. A igreja somos nós, o povo de Deus. Aqui é um templo. A igreja pode se reunir debaixo de um cajueiro, de uma mangueira, num morro, em qualquer lugar. Essa é a igreja, é onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro daqueles que foram regenerados, transformados, justificados pela fé em Jesus. E nos tornamos filhos de Deus por adoção naquele momento. Essa é a igreja. São vasos novos, lugar de recuperação e transformação. Pessoas com problemas vão à olaria para ouvir a palavra de Deus, que é a igreja, que ilumina a mente, e são transformados pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, eu não conheço nenhum local da palavra de Deus que diga que a conversão de uma pessoa, ela aconteceu sem a pessoa ouvir a palavra de Deus. Saulo ouviu Jesus, Cornélio ouviu Pedro, Lídia ouviu Paulo, e tantos outros. Aquele etíope ouviu aquele apóstolo, Filipe. Todos ouviram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente, ela abre caminho para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, que é o novo nascimento em nós. Como Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ninguém poderá ser salvo se não nascer de novo. Ninguém. Mas aí que cabe uma pergunta, nós somos vasos criados por Deus. De que você está enchendo seu vaso? Quando nós somos convertidos, nós somos batizados no Espírito Santo. Recebemos dons espirituais. São 9 dons espirituais que nós temos, como também o Espírito Santo são 9 frutos, mas que é como fosse único, um só. Porque quando um estraga, os demais também comprometem os demais. Mas os dons espirituais, você pode ter um dom ou 2 ou mais. Era a habilidade que nós temos para fazer a obra de Deus. É a habilidade para ajudar a igreja, a nós mesmos, fazer a obra que Ele nos comissionou, que é pregar a palavra de Deus. Mas tem muitos vasos que estão cheios de coisas ruins. Jesus, Deus disse para ele ir ver o que o olheiro estava fazendo. Mas no versículo 7 e 8, Deus disse, na sequência, no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Interessante que aqui é muito claro que o barro são as nações, era Israel. E o olheiro é Deus, aquele exemplo que ele mandou Jeremias ir até lá, para ele ver que nós somos o barro na mão de Deus. E a ideia é essa, se você se converter, Deus ele vai dar bênçãos. Não é que Deus está mudando, não, é as circunstâncias. Lembro de Jonas, o profeta Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, Nínive, e ele vai para Tarsis, desobedecendo a Deus. E Deus lhe dá uma segunda chance. E aí houve aquele tumulto no mar, o mar ficou revolto, até que descobre Jonas lá dormindo. Jogam Jonas no mar, é tragado por um grande peixe. E Jonas vai lá e para Nínive faz um discurso curto. Discurso mais curto da Bíblia, e todo mundo se converte, se veste de pano de saco e cinza.
que era um sinal de humildade, de arrependimento, né, naquela época, para os judeus e para aquele povo todo. Então você vai ver que Jonas, ele pregou e o povo se arrependeu. Mas Jonas não queria isso, porque ele sabia que aquela nação, ela ia ser depois problemas para os judeus, para Samaria. Ela ia ser destruída por eles. Mas essa história que nós estamos aqui falando, esse texto, fala do perigo iminente que o povo estava em desobediência a Deus e o castigo viria. Esse é o tema central desse texto. E o final dessa história é conhecido. Deus, o oleiro, fez cumprir suas ameaças de juízo sobre Judá. Então, em 586, Nabucodonosor, um rei ímpio, sanguinário, veio, destruiu o templo, destruiu as muralhas, destruiu tudo, levou o povo cativo para a Babilônia com muito sofrimento. Mas Jeremias já tinha profetizado 70 anos de cativeiro. Mas por que Jeremias era odiado por aqueles homens, aqueles reis? Porque eles tinham falsos profetas também com eles. E eles não queriam ouvir o que Jeremias pregava que era verdade. Queriam ouvir mentiras daqueles profetas, que não diziam a verdade, que enganavam, diziam que nada daquilo ia acontecer. Jeremias só pregava coisa ruim para eles, mas era verdade. Ele dizia, se arrependam. Vamos se arrepender que o castigo não vem. Mas eles não acreditavam em Jeremias, acreditavam nos falsos profetas. Esse é o cuidado que nós temos que ter hoje. Existem muitos falsos profetas hoje aqui, entre nós, aqui no mundo inteiro, pregando palavra que não é a verdade. Não pregam mais salvação. Diz que você vai para a igreja para receber bênção, isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para poder você receber o Espírito Santo que convence você do pecado e você ter a salvação e a vida eterna. Isso é o que nós devemos pregar nas igrejas. E aí, a grande pergunta que fica diante do ensino sobre a casa do oleiro é que tipo de barro eu e você somos na mão do oleiro? Que tipo de barro nós somos na mão do oleiro? Eu acho interessante que quando nós somos cheios do Espírito Santo, as pessoas sentem em nós a presença de Deus. Muitas vezes você está no local, no médico, ou num qualquer local, numa viagem. A sua prática de vida mostra o seu comportamento e as pessoas sentem em nós a presença de Deus. Nós temos que suportar sofrimentos, assim como Jeremias suportou. Hoje, seguir a Jesus é para pessoas fortes, não é para pessoas fracas. Somente pessoas com determinação e com coragem podem fazer isso, para prosseguir esse caminho. Mas esse sofrimento que nós passamos aqui, porque nós somos perseguidos, nós que servimos a Deus, porque o mal ele foi jogado na terra. Um terço dos anjos e anjos caídos e mais o inimigo está aqui na terra. Mas Deus mandou o Espírito Santo para se contrapor às forças do mal. E nós podemos revestir da armadura de Deus para se contrapor ao inimigo. Mas nada disso aqui na terra, nós estamos aqui de passagem. Por mais que vivemos aqui 80 anos, 90 anos, comparado com a eternidade, isso é nada, isso é zero.
2 Coríntios 4,17 diz: a glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória, estar um dia com Deus na eternidade, é muito maior do que qualquer sofrimento que venhamos ter aqui na terra. Hebreus 9,27 diz: ao homem é dado, morreu a única vez, depois segue-se o juízo. Então, meus irmãos, assim que nós morremos, há uma separação do corpo, da alma e do espírito. O corpo volta para o pó da terra, o espírito volta para Deus que o deu, mas a alma imortal, ou ela vai para o paraíso, ou vai para o lugar de sofrimento, imediatamente após a morte. Então, se essas pessoas soubessem na face da terra a importância da conversão, de ter uma vida plena em comunhão com Deus, porque é para toda a eternidade. É vida eterna para os que morrem em Cristo. E morte eterna para aqueles que morrem sem Cristo. Então, as igrejas, a função dela é pregar salvação. Não é bênção. Tem que mudar o foco das igrejas hoje. $600 depois de Jeremias, está em Marcos 7, diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tem muito vaso cheio disso, vaso quebrado, trincado pelo pecado. Mas esse vaso pode ser consertado, porque na mão do oleiro de Deus pode ser consertado. Saulo de Tarso era um homem de um vaso estragado, enquanto resistia o poder da palavra, mas no momento que ele ouviu a voz, disse: Senhor, Senhor, o que queres? Ele passou a ser um vaso lindo, um vaso de honra. O desejo de Deus é que tenhamos uma compreensão do que é necessário. Ele pode mudar seus planos para a nossa vida, através da nossa submissão a Deus. É determinado em grande parte o que poderá ser realizado através de nós. Eu quero concluir dizendo que as rachaduras do tempo é o pecado, é a obra da carne que começa a destruir a beleza do vaso. Essa beleza, muitas vezes, essas rachaduras é o adultério, é a fornicação, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, é a droga, é a ira, é a heresia, os homicídios. Tudo isso, dissensões, acaba nos quebrando e fazendo com que venhamos a perder o azeite, a unção que estava no vaso. Tem muita gente no mundo nessa situação. Os vasos estão trincados, mas Deus é o oleiro, Ele pode pegar esse vaso e moldar e deixar ele novo. Tem que abrir o coração para que isso aconteça. Não endureça o coração quando o Espírito Santo vier te convencer. Mas muitos não querem saber de Deus. Por que não querem saber de Deus? Porque o pecado é bom, o pecado as pessoas gostam. Quando você quer Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador todos querem, mas como Senhor poucos querem, porque requer renúncia, obediência. As pessoas entendem que aqueles que andam com Jesus não têm vida. Já falaram isso para mim, vocês não vivem. Sabe qual foi a minha resposta? Eu vivo melhor do que vocês. Porque eu faço coisa que agrada a Deus. Eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus. Eu posso ir a um restaurante, jantar, eu posso ir à praia, eu posso viajar.
ler a palavra de Deus me dá um prazer enorme. Eu vivo uma vida extremamente feliz. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Então eu sou um homem feliz porque eu conheço a Deus. Quantas pessoas milionárias, ricas, e tiram sua vida porque mais não há prazer na vida? Então a glória do homem é essa, é conhecer a Deus. Mas muitos não querem, acham que a vida boa é essa, a vida mundana. Esse vaso quebrado, cheio de impurezas que nós acabamos aqui de citar. As rachaduras são fechadas e a unção transformada e deliberada por nossas vidas. Mas é necessário reconhecer o nosso erro. Estamos rachados e precisamos de ser quebrado pela mão do olheiro que é Deus. E a vida cristã é marcada por transformações, por reparos. É como se fosse ir a um hospital para recuperação. A vida cristã é essa, meus irmãos. Então eu quero resumir dizendo que nós somos vasos na mão do oleiro e que busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus, porque nesse momento as trombetas estão sendo tocadas. E aí nós temos ainda misericórdia de Deus. Quando a última trombeta for tocada, é o juízo de Deus sem misericórdia. Aí é derramado a ira de Deus, as taças sobre aqueles que não se salvarem. A igreja, o povo de Deus não passará pela ira de Deus. Passará pela grande tribulação, sim, mas não pela ira de Deus. Porque a igreja já foi arrebatada para Deus derramar sua ira. Não há intercessão após a morte. Ninguém faz nada por ninguém depois da morte. Você pode se salvar no limite da morte. Mas eu sei que aqueles que vão se salvar, Deus já escreveu no livro da vida antes da fundação do mundo. Então busque a Deus enquanto há tempo, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta palavra que nos esclarece cada vez mais, que nos edifica, que nos transforma, que nos faz melhor, que nos faz cada vez mais conscientes da necessidade de te buscar, de te adorar, de te reverenciar. Sabedor que tu és o oleiro, tu és o dono, Pai. Nós estamos nas tuas mãos como um vaso. E a nossa oração é que aqueles vasos quebrados, aqueles vasos destruídos, Senhor, o Senhor pode recuperar e fazer um vaso novo, como aquele homem fez quando o Jeremias foi lá, o profeta foi ver como ele fazia. Da mesma maneira o Senhor pode fazer conosco, Senhor, com aqueles que estão com os vasos totalmente rachados e quebrados pelo pecado, Pai, para transformar em vasos lindos, vasos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, porque o Espírito Santo nos fortalece em poder, o Espírito Santo nos capacita nas nossas habilidades para fazer a tua obra, para a edificação da tua igreja. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.